Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você mais uma vez para passarmos aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar sobre a lição de número 5. E aqui na nossa pré-aula, já eu peço que os irmãos possam estar orando por nós, para que possamos dar continuidade a esta obra, para que a palavra do Senhor seja propagada. Dá lá seu like também no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, você que está assistindo, se ainda não se inscreveu, que Deus possa estar te abençoando poderosamente. Lição de número 5, 30 de janeiro de 2022. Como ler as Escrituras? Eu preciso saber disso? Sim, claro. Textuário. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo de número 30. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 8, dos versículos 26 ao 30. Interessante que você possa fazer esta leitura. Vamos passar aqui já para o nosso quadro. Ok. O primeiro tópico desta lição, ele fala sobre a Bíblia precisa ser interpretada. É claro, a Bíblia, alguém escreveu, então a gente precisa ler a Bíblia e saber o que quem escreveu queria transmitir para nós. Então, por isso que precisa ser interpretado. A gente precisa conhecer a intenção do autor, porque existe o autor e o escritor. Então, qual foi a intenção do autor da Bíblia Sagrada para transmitir para nós as suas vontades, o que ele queria falar? Então, precisamos ter este conhecimento. E aqui, vamos falar sobre o primeiro tópico. A Bíblia precisa ser interpretada. O subtópico 1 fala sobre a importância da exegese. Mas o que é exegese? Que palavra é essa? O termo exegese vem do grego ex, traduzido fora, e agem com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Isso aqui é muito importante. O segundo subtópico fala sobre as limitações dos leitores e o terceiro subtópico fala sobre a natureza das Escrituras. Mas vamos começar aqui. A Bíblia, ela precisa sim ser interpretada. A interpretação da Bíblia. Então, essa exegese é um mecanismo, é um modo de a gente interpretar a Bíblia. Então, a exegese, como lemos aqui no texto, ela extrai a intenção do autor, porque o escritor, nem sempre o autor é o escritor. Então, o autor que usa alguém para escrever, então, na sua perfeita vontade, a vontade do autor, de maneira correta, absoluta, sem desviar o caminho. Então, o autor, então, o escritor recebe a inspiração do autor e escreve. Então, o que o autor escreveu, eu preciso dessa exegese para extrair qual foi a vontade do autor em escrever para mim. Eu lendo, eu preciso interpretar o que foi que o autor quis dizer com isso. O que foi que o autor quis falar? Qual foi a vontade que o autor quis transmitir para mim? Então, eu preciso fazer uma exegese da Bíblia, fazer esta interpretação, onde essa interpretação, ela extrai a vontade do autor para a minha vida, ou seja, o que o autor queria transmitir para mim. Por outro lado, existe também uma palavra chamada exegese, que é muito importante que você fale também na sua
na escola bíblica dominical. Exegese. O que significa exegese diferente de exegese? Aqui é o oposto. A exegese, ela injeta. Olha que perigo. A exegese, ela injeta no texto, na Bíblia, ela injeta no texto a vontade daquele que está lendo a palavra. Se eu estou lendo, então, como eu faço a minha interpretação do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, então eu uso a exegese. E quando eu uso essa exegese, eu começo a injetar as minhas vontades na Bíblia ou naquilo que eu estou interpretando. Isto aqui é um erro muito grande. E por ser isso aqui um erro muito grande, isto aqui é visto muito nos nossos dias, nos antepassados, e se Jesus não voltar, e Jesus voltando na grande tribulação, vai se ver isso muito ainda. Pessoas usando da exegese para injetar suas vontades, seu querer, seus pensamentos, suas teorias, suas filosofias no texto original da Bíblia Sagrada. Então, muitos já fizeram isso, por isso que a gente vê a nossa Bíblia Sagrada com outras traduções que vêm acrescentando textos que Jesus não falou, que o autor não falou, que Deus não falou, retirando o texto que o autor colocou, que era para ficar. Então, nós não podemos nem retirar e nem colocar nada na minha interpretação da Bíblia Sagrada. Mas muitos hoje usam deste método aqui da exegese para injetar na Bíblia Sagrada suas vontades, seus conceitos, suas filosofias e as suas interpretações. É por isso que hoje a gente tem existem muitas Bíblias que são adulteradas. Isso porque a interpretação, a maneira que usaram foi a exegese. Mas esta aqui que é a original, a exegese, porque é na exegese que eu vou extrair a vontade do autor. Eu não vou usar exegese porque eu vou injetar a minha vontade, o que eu queria que ali fosse escrito, o que eu gostaria que tivesse escrito. Isso é erradíssimo. Erradíssimo. Exegese. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser interpretada. E a interpretação da maneira correta. Extrair o que o autor falou, não colocar o que eu quero que esteja lá. Infelizmente tem acontecido muito, isso aqui também tem acontecido até nas igrejas, muita gente quer colocar as suas vontades e não quer receber o que está estabelecido. A doutrina dos apóstolos. Então temos que nos curvar às doutrinas de Cristo. Não eu colocar o que eu quero obedecer, o que eu quero fazer, o que eu quero seguir. Vamos para o próximo tópico. As limitações dos leitores. A gente sabe que é necessário que haja esse entendimento, nessa interpretação com a hermenêutica, ali eu vou falar com a presença do Espírito Santo. O tópico de número 2 fala sobre propostas pentecostais para ler a Bíblia. E essas propostas pentecostais, nós somos da Assembleia de Deus Missões, que acreditamos na autoridade da Bíblia. Acreditamos que... Deixa eu chamar mais um pouquinho para cá. Acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela precisa estar acima de tudo. A Bíblia Sagrada, ela tem autoridade. Por que ela tem autoridade? Porque a Bíblia Sagrada, ela é
a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada ao homem. A palavra de Deus que o Senhor usou ali cerca de 40 homens para escrever a palavra do Senhor e trazer as suas vontades. E a vontade de Deus para com o homem sempre boa, perfeita e agradável. O que Deus quis transmitir o seu plano de salvação para a humanidade. Assim como também quem não quer aceitar o plano de salvação, existe também um outro caminho. E Deus quis mostrar isso desde Gênesis até Apocalipse para nós. Quis mostrar, não, mostrou para nós. Agora, o ser humano que ele escolhe seguir ou não. É por isso que ela é absoluta, porque ela está debaixo de uma autoridade, a nossa Bíblia Sagrada. Porque foi Deus, o autor, foi Deus não, foi Deus que usou os profetas, usou sacerdotes para escrever, usou homens para escrever, manifestar a sua vontade na escrita. Deus que usou. Mas essa autoridade é de Deus. Então foi Deus que escreveu a vontade do Senhor que foi escrita. Então, quando eu falo que Deus escreveu, na verdade o escritor foi aquele cerca de 40 homens. Mas Deus foi o autor da palavra, ou a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Então, por isso que ela tem autoridade. Ela não é um livro escrito por qualquer pessoa. Ela não é um livro que eu posso colocar acima da Bíblia, não. Todos os livros têm que estar abaixo da Bíblia. Porque quem ilumina os livros é a Bíblia. Eu nunca posso deixar que um livro venha iluminar a Bíblia Sagrada. Eu nunca posso deixar que exista uma autoridade acima da Bíblia Sagrada. Isso é heresia. Eu, pela misericórdia do Senhor, construí um livro agora, Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade, e eu escrevi lá no meu prefácio, ali na minha introdução também, que eu escrevi a luz da Bíblia, ou seja, a Bíblia iluminando este livro. A Bíblia iluminando este livro. Não é o livro que ilumina a Bíblia. Tem muita gente que tem diversos livros que a sua autoridade é maior do que a Bíblia Sagrada. Isto é um erro grotesco, isso é uma heresia muito grande. A Bíblia Sagrada ela não pode estar abaixo de nenhum tipo de conteúdo. Ela tem toda a autoridade, ela está sempre acima. A Bíblia Sagrada ela é absoluta. Por que ela é absoluta? A Bíblia Sagrada ela não é relativa. A Bíblia Sagrada foi o autor da Bíblia Sagrada foi o nosso Deus. Vou colocar aqui. O Deus autor. A Bíblia Sagrada foi o nosso Deus que escreveu. E quando o Senhor escreveu de maneira absoluta, isso quer dizer que a Bíblia Sagrada, ninguém pode dizer assim, não, mas essas palavras aqui são palavras relativas, são palavras que passam, são palavras que eu acho que deve seguir ou que eu não acho que deve seguir. Não, Jesus mostrou, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. O caminho. Jesus não é um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então, de maneira absoluta, o Senhor Jesus. Ninguém pode relativizar a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada ela é absoluta. Quando as pessoas começam a relativizar a Bíblia Sagrada e não a considera como a palavra de Deus, como que ela mudasse. A Bíblia Sagrada ela precisa ser revisada no seu texto, que precisa ser adulterado, não. Modificada, não. Atualizada, revisada, a gente sabe que a revisão ela vem até acontecendo. Mas atualizada
para os nossos dias. Qual o sentido? O sentido da atualização no seu contexto original, certo, mas no sentido de trazer o que a Bíblia vem trazendo e eu modificar o seu contexto, o seu texto para adequar a sociedade de hoje. Isso está erradíssimo. Vocês me entenderam? Essa maneira de modificar a Bíblia Sagrada para atender os caprichos de uma sociedade em um determinado ano, em um determinado século, é erradíssimo. Não, a Bíblia Sagrada continua absoluta. Ela, desde o seu início, ela é a mesma. O Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Encerrado. A palavra do Senhor continua a mesma para Moisés, a mesma para Elias, a mesma para os profetas, a mesma para os sacerdotes, a mesma lá foi para Jonas, a mesma foi para Miqueias, a mesma foi para Mateus, Marcos, Lucas, Paulo e a mesma para os nossos dias de hoje. A mesma, ela não muda. E a Bíblia Sagrada, ela é a iluminação. O salmista ainda fala, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, como eu disse também anteriormente, que é ela que ilumina, é a Bíblia Sagrada. É ela, a palavra do Senhor, que ilumina os demais escritos, as demais literaturas, porque ela está sempre acima, com toda a autoridade. Vamos para o último tópico, que fala sobre regras básicas de interpretação. O subtópico 1 fala sobre a escritura é sua própria intérprete. E vamos falar sobre a hermenêutica. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo métodos pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro texto. Aí, mais embaixo, a gente vê os princípios da interpretação bíblica e os perigos da hermenêutica pós-moderna. Vamos lá. Então, a hermenêutica é praticamente um sinônimo da exegese. Que a exegese também ela extrai a vontade do autor, e a hermenêutica ela procura isso, né? Na sua interpretação, buscar qual é a vontade do autor. E na hermenêutica bíblica, como o próprio Lutero disse aqui, que a escritura tem que ser interpretada e entendida por si mesmo, porque existe na hermenêutica, ou na palavra do Senhor, os textos e os contextos. Eu não posso fugir disso. Então, eu não posso querer ler um texto e modificar na minha explanação, na minha oratória, na minha homilética, expressar um contexto diferente. Como infelizmente muitos têm usado da Bíblia para isso. Para o seu próprio interesse. Então, a Bíblia Sagrada, ela tem um texto e tem o seu contexto. Eu não posso pegar o texto isolado e desfazer do contexto, porque isso é uma heresia. Essa interpretação, essa hermenêutica está erradíssima e não se interpreta a Bíblia desta maneira. É por isso que esse contexto aqui, esse texto tem que estar sempre ligado ao contexto. A gente sabe que existem diversos tipos de sermões, existe o textual, o temático, o expositivo, mas todos o temático, o expositivo e o textual, ela precisa estar ligado no seu contexto. Ainda que eu não use ali o contexto como um texto temático, como um sermão temático, se eu pego só o texto de Jesus, o caminho, a verdade e a vida,
Aí eu venho explanando, Jesus é o caminho, depois é a verdade, depois é a vida, baseado só nesse texto, mas mesmo assim, eu não posso desfazer do meu contexto. E por que eu preciso dessa hermenêutica? Porque na Bíblia existem metáforas. Metáforas, existem símbolos e alegorias na Bíblia Sagrada. Então, nem tudo que está escrito na palavra do Senhor, com as suas metáforas, nas suas alegorias, é para eu trazer para essa realidade. Exemplo, aconteceu uma certa feita aí, que alguém ouviu na Bíblia Sagrada, Jesus dizia, olha, se seu olho te escandaliza, é melhor você arranque seu olho e os seus olhos, para que você entre no céu sem os seus olhos, do que para o inferno com os seus 2 olhos. Dizem por aí que o homem foi e arrancou os seus 2 olhos, feriu os seus 2 olhos, para que ele viesse ir para o céu, ou entrar no céu sem os 2 olhos. Então isso foi uma ignorância, porque ali é uma metáfora, ali são símbolos que o Senhor Jesus usou, e a gente precisa interpretar. Aqui o irmão traz até uma parte aqui, quando Jesus fala, tomai e comer, este é o meu corpo. Ninguém está comendo o corpo físico de Jesus, não, é uma simbologia do corpo do Senhor. Para a minha interpretação, ela ser a interpretação de maneira eficaz, uma interpretação certa, correta, uma exegese, eu extrair do texto, eu preciso da hermenêutica. Então, eu preciso fazer essa interpretação, conhecer o texto, conhecer as metáforas e os símbolos, as alegorias que estão escritas ali, para que eu não venha pegar uma figura de linguagem e trazer como uma realidade. Então, toda a temática, de maneira... A interpretação, tem que conhecer a interpretação gramatical, sistemática da Bíblia Sagrada, para não cair em nenhum erro. E muitas alegorias que existem na Bíblia Sagrada, eu preciso conhecer o fato histórico. Eu preciso conhecer para quem o livro ou o texto foi endereçado. Eu preciso conhecer que Mateus, quando ele escreveu para os judeus. Aí eu tenho que conhecer todo o histórico ali de Mateus, todo o histórico de judeu, a maneira com que ele transmitia a palavra do Senhor, o que ele queria que os judeus lá recebessem dele. Marcos escreve para os romanos, a gente já vê Lucas escrevendo para Teófilo. Então a gente precisa ter esse entendimento, quem está escrevendo para quem, qual o contexto histórico da época. Esses fatos, isso tudo na hermenêutica nos ajuda a compreendermos mais a palavra do Senhor. E outro ponto aqui que eu preciso colocar, eu coloquei na esquerda, aqui, eu vou botar aqui, ó, o Espírito Santo. Isso aqui é importantíssimo e não pode fugir disso aqui. Ainda com toda a exegese, ainda que com toda a hermenêutica, ainda que eu conheça o texto, o contexto, ainda que eu conheça os símbolos, as metáforas, as alegorias, eu preciso de uma iluminação, que é o quê? A iluminação do Espírito Santo. Porque não adianta eu, com o meu conhecimento, com o meu intelecto, com a minha maneira racional de pensar, de interpretar, ter o conteúdo absoluto da Bíblia Sagrada. O que de fato eu tenho que extrair dali, eu preciso da ajuda incondicional do Espírito Santo. O Espírito Santo é necessário, indispensável na exegese ou na hermenêutica bíblica. O homem, nas suas próprias faculdades da razão, nunca irá compreender o que Deus quis transmitir, nunca conseguirá extrair a vontade de Deus, que é o autor.
E de muitas vezes, se ele tentar na sua maneira racional, ele vai cair em um erro e vai fazer o quê? Uma exegese, onde ele vai injetar a sua vontade, o seu querer, em um texto que é para extrair a vontade do autor. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, que você possa estar orando por nós, para que possamos continuar fazendo a obra do Senhor e dando glória a Deus e aleluia. Se inscreve aí no canal, dá o seu like, compartilha e que Deus abençoe. Eu também peço a vocês que estão vendo, veja aí o meu livro, se vocês puderem adquirir, que Deus abençoe, Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade. Vai estar disponível aí, você pode ver pelo Instagram, pode entrar em contato comigo, tem meu número, meu contato no Instagram, no WhatsApp, veja também lá no Facebook, para a honra e glória do nome do Senhor, para a gente propagar a palavra do Senhor, que a gente sabe que a tendência é dos dias piorarem, dias maus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.